Olá a todos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição número 11, Suprema Lealdade a Cristo. Logo mais iniciamos com uma oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de aprender a Tua Palavra. Venha livrar de todos os males, nos perdoar por nossas falhas, pecados cometidos. Esteja conosco, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, o verso para memorizar é Efésios capítulo 6, verso 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os seus servos. Vamos deixar arrumado aqui já. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Essa questão de o que significa Deus não tratar as pessoas com parcialidade, nós vemos muitas vezes muitos comentários, muitas interpretações sobre isso, e é sempre importante saber o contexto em que Deus está falando, né? O que significa isso. Um outro ponto também é que ele fala: vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças. Então, veja, quando a Bíblia fala, ele não trata as pessoas com parcialidade. Ele está fazendo isso como uma advertência aos senhores. Ele está pedindo que os senhores tratem os seus servos com respeito. Então, isso significaria o quê? Com a devida paga, ajudando para que ele tenha um bom sustento, uma vida digna. Então, o que Paulo está buscando aqui é que o escravo não saia em uma franca rebelião e depois fique sem ter até mesmo o que comer. E, por outro lado, que o Senhor trate bem esse servo, inclusive deixando de considerá-lo basicamente como escravo, porque se ele for tratar assim, da forma que Paulo está aconselhando, ele está falando, obviamente, com o Senhor, que aceita as suas palavras e, portanto, é convertido ao Evangelho. Então, Paulo não está dizendo aqui que o maltratamento dos senhores aos servos deve ser deixado de lado, não é isso que Paulo está colocando, né? Paulo está aqui dando um conselho para um senhor que só faz sentido se esse senhor estiver sujeito a Cristo, porque aí ele vai ouvir o que Paulo tem a dizer. Então, Paulo está dando um conselho para que os senhores tratem bem aos servos e aos servos que se dediquem para conseguir esse tratamento. Então, Paulo está buscando harmonizar as coisas de modo a fazer com que mais pessoas tenham condição de sobreviver e condição de ter aí uma vida digna. Em 2018, um artefato no Museu da Bíblia, em Washington, D.C., atraiu muita atenção. Era uma Bíblia condensada, projetada para ensinar o essencial da fé, ao passo que excluía passagens que incitassem a rebelião de escravos. Publicado em 1808, o texto removeu 90% do Antigo Testamento e 50% do Novo Testamento, ou seja, 90% entre Gênesis e Malaquias e 50% entre Mateus e Apocalipse. Dos 1.189 capítulos da Bíblia, permaneceram apenas 232, pouco mais de 20% do total, não é? Passagens que parecem reforçar os males da escravidão, em especial na ausência de grande parte da narrativa bíblica de Boas Novas, entre aspas, foram deixadas totalmente intactas, incluindo textos frequentemente usados de forma incorreta como servos. Obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então, entra na mesma questão em que nós conversamos na lição passada, obedecer como se obedece a Cristo, ou seja, o Senhor, Paulo está falando aqui de um Senhor que está no processo que passou por um processo de arrependimento e conversão e, portanto, que traz o devido respeito aos seus servos, né? E também aquele Senhor que, mesmo não sendo ainda convertido, que trate bem os seus servos, ou seja, naquilo que o servo tenha que desobedecer a Cristo, ele não deve obedecer, dentre outras coisas, né? No presente, em nossa época e cultura, o desafio importante é ler Efésios 6, de 1 a 9, no contexto da história completa da salvação, conforme revelado em toda a Bíblia. O que podemos aprender ao observarmos Paulo aplicar os valores do Evangelho às estruturas sociais defeituosas de seu tempo?
Perdão. Um outro ponto que nós devemos ter também é fugir do método histórico crítico. O método histórico gramatical, ele vai analisar o contexto, mas ele não vai anular o texto bíblico por causa do contexto. O contexto fala isso, então o verso não é assim. Não é o método histórico gramatical, que é o método que a igreja adventista sempre utilizou e as igrejas mais tradicionais sempre utilizaram. É diferente do método histórico crítico. No método histórico gramatical, o contexto histórico, geográfico, social, o próprio contexto do texto em si, ele não é usado para anular o texto. Como Jesus ensinou, as escrituras não podem ser anuladas, e mesmo antes disso, nós já sabíamos disso, da leitura de Gênesis a Malaquias, sabíamos que a escritura não pode ser anulada. Então, o método histórico-gramatical, ele não usa o contexto para anular o texto. O texto está dizendo exatamente uma coisa, mas não é bem assim. Isso é método histórico crítico, em que nós temos que adequar a Bíblia, o escrito, ao contexto social da nossa época, e aí aquilo que a sociedade quer é que passe a determinar o que a Bíblia representa, e não o contrário. Então, nós não usamos esse método. Então, nós não vamos usar esse método aqui no estudo dessa lição, assim como nós não utilizamos na lição 10. Nós vamos usar o método histórico-gramatical em que o contexto é usado para reforçar o texto, né? E aí, dentro disso, nós vamos analisar Efésios 6, não é? Conselho aos filhos. Que conselho Paulo deu aos filhos e como fundamentou esse conselho no Antigo Testamento? Então, nós vamos falar de Efésios, Mateus e Marcos, ok? Então, nós vamos lá. Efésios 6, Mateus e Marcos. Mateus 18 e Marcos 10. Então vamos começar aqui com o livro de Efésios. Vamos lá, de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Sedes obedientes a vossos pais no Senhor. Então veja, ele fala, mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos no Senhor. Filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E quando ele dá o conselho dos servos em relação aos seus senhores, que sejam obedientes como a Cristo, né? Então, e aí logo mais ele dá o conselho para os maridos, ele dá conselho também para os pais, né? Logo depois dele dar o conselho aos filhos, ele dá o conselho aos pais, dá o conselho aos maridos, aos pais, dá conselhos aos senhores também. Então aqui ele está falando com um grupo de pessoas que teme a Deus, que é convertido ao Evangelho. Então ele fala nesse contexto, né? Ele fala da sujeição ou respeito, dependendo da tradução, né? As mulheres que respeitam, reverenciam o marido, e a questão da sujeição em Cristo, ou seja, ao aspecto da hierarquia no lar. E aí ele fala o seguinte: sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, pelo menos com promessa expressa na Bíblia, né? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então ele fala, olha, obedeçam no Senhor, ou seja, naquilo que você não tiver que contrariar os preceitos divinos, os preceitos que Deus estabeleceu, você vai obedecer. Naquilo que você vai contrariar, você não tem que obedecer, porque isso representaria uma desobediência a Deus. E aí ele fala, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. Então veja, ele está falando aqui a um conjunto de pais que ou já estava convertido, ou se não convertido, que viesse a se converter, ou seja, criais na doutrina, ou seja, no ensino e admoestação do Senhor, ou seja, advertir naquilo que estiver de acordo com a palavra, né? Então, os pais devem disciplinar os filhos, os pais devem estabelecer limites aos filhos, e isso desde criança, não é? Então, se você estabelece disciplina, se você estabelece limites, obviamente esses limites vão ser obedecidos, mas para isso nós devemos ser bons exemplos, não é? Então, o marido que vai criar os filhos na doutrina e vai auxiliar a esposa na doutrina, ele vai ser um bom exemplo, e a esposa vice-versa. Os pais, em relação aos filhos, eles vão ser bons exemplos, e a partir daí eles vão estabelecer, olha,
Qual é o ensino de Deus em relação à nossa vida, em relação à nossa alimentação, em relação ao nosso vestuário, em relação àquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, em relação ao nosso convívio dentro da igreja, fora da igreja, no ambiente de trabalho, na escola, na rua? Qual é o nosso papel? Qual é o devido respeito que nós devemos ter quando estivermos em casa, quando estivermos num culto numa igreja, quando estivermos num evento? Como devemos agir? Então, tudo isso envolve disciplina. Então, veja, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Isso envolve disciplina. Os filhos precisam ter disciplina suficiente e o conhecimento suficiente para saber o que é a vontade de Deus, o que não é, e a partir daí definir, bom, nesse ponto eu estou obedecendo aos meus pais no Senhor, nesse ponto não representa a vontade de Deus. Os pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Então isso envolve disciplina, domínio próprio dos filhos, domínio próprio dos pais. Verso 5, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, olha, façam o trabalho de vocês, não só quando o Senhor estiver vendo, mas quando Ele não estiver vendo também, demonstre que você é digno da confiança dEle. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Então, veja, seja um bom exemplo. Tenha o domínio próprio, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Então veja, se é para deixar as ameaças, é para deixar inclusive o quê? De infligir os castigos físicos, esse tipo de coisa. Sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu. Então veja, está o Senhor deles e vosso. E para com ele não há acepção de pessoas. Então, Deus, o fato de uma pessoa ser senhor aqui na terra, não quer dizer que ela vai escapar do julgamento de Deus, da análise de Deus. Então, tudo isso envolve o quê? Disciplina. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. E aí vem, porque não temos de lutar contra carne e sangue. Então, veja que é um conjunto aqui. Primeiro ele foca lá na relação marido e mulher, que essa relação, dentro do princípio bíblico, ela vai estruturar o lar. Depois disso, ele foca nos filhos e faz essa estrutura. E aí, então, ele volta os seus conselhos aos pais. Olha, vocês também, pais, têm que saber também, vocês precisam estabelecer a necessidade de obediência aos seus filhos, obviamente, mas vocês não vão provocar a ira. O que é provocar a ira? Eu não posso falar nada que deixe meu filho nervoso. Não é isso que é não provocar a ira. Então, é o não provocar a ira desnecessariamente. Então, não fazer provocações, mas você vai ter que dar ordem muitas vezes aos seus filhos, em que em determinados momentos eles vão ficar tristes, chateados, até com raiva. Aí você vai deixar de estabelecer a ordem por causa disso? Não. Você vai deixar de estabelecer a disciplina por causa disso? Não. Então veja, não é essa ideia que hoje é levantada no mundo, que eu não posso falar nada porque a pessoa vai ficar triste. Não é isso que ele está falando, não é? Então, não provocar aí os nossos filhos, ou seja, educar os vossos filhos e adverti-os dentro daquilo que for necessário para a doutrina e a admoestação do Senhor, e não vossa. Então, não vou estabelecer os meus critérios, vou estabelecer os critérios de Deus. E isso envolve a disciplina. Isso tem que começar desde criança. Se você não consegue estabelecer isso com seu filho desde criança, vai ser muito difícil você estabelecer isso quando ele se tornar um pré-adolescente, filho, filha, né? Quando eles se tornarem pré-adolescentes, adolescentes, aí vai ser muito mais difícil, não é? Então, o que eu costumo dizer para minhas filhas, se você não consegue ficar em silêncio durante o período que você está na escola, ou se você não consegue ficar em silêncio no período que você está ouvindo uma pregação, como é que você vai conseguir ter disciplina para trabalhar 8 horas, 10 horas numa empresa? Como é que você vai ter disciplina para estudar 4, 5, 6 horas diárias para um concurso público, para um vestibular, para uma prova, para promoção numa empresa, para aprender uma profissão? Então veja, a disciplina é o foco de tudo. Se você não tem disciplina,
fatalmente você vai ter dificuldades em todos os aspectos da sua vida, na nossa vida, né? Então, o que Paulo fala aqui: filhos serem obedientes, sejam disciplinados. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Tenham disciplina, tenham domínio próprio também na forma como vocês vão agir, para que a doutrina e a admoestação seja do Senhor, seja conforme as Escrituras. E aí os servos, ele fala, obedecei aos vossos senhores como ao Senhor, como a Cristo. E aos senhores, tratem bem os seus servos, não saiam para ir fazendo ameaças. E se não é para fazer ameaça, também não é para sair por aí batendo nos servos. Então veja que o conselho de Paulo você tem que dar a devida paga ao seu servo, porque senão você está furtando ele, né? Se o seu servo trabalha para você e você não dá nada em troca para ele, você não dá devido alimento, devido local para ele ficar, para que ele tenha condição de trabalhar para você, então você também não está agindo como um bom senhor. Então ele fala aos servos que obedeçam, que façam por onde, né? E aos senhores a mesma coisa. Então esse é o contexto que Paulo está usando, né? Para compreender plenamente o conselho de Paulo aos filhos, logo mais nós vamos para Mateus e Marcos, tá? Devemos imaginá-lo sendo lido nas igrejas da próspera metrópole de Éfeso. A palavra filhos, grego tekna, poderia se referir a uma ampla faixa etária, uma vez que os filhos permaneciam sob a autoridade do pai até os 60 anos, na tradição grega, ou até sua morte na romana. Contudo, esses filhos eram jovens o bastante para estar sob instrução dos pais, Efésios 6:4, mas com idade suficiente para ser discípulos em seu próprio direito. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, olha, aqui nós temos que entender que os pais não devem abusar da sua condição, principalmente considerando aqui, você não vai querer que um filho de 40, 50 anos seja submisso em tudo que você vai dizer a ele, né? Inclusive quando ele tiver a família dele, por exemplo, quando você estiver dando uma ordem, uma admoestação, que não tem embasamento na palavra de Deus. Então veja, é mais ou menos esses, mas no sentido a honrar pai e mãe, realmente o filho deve honrar o pai e a mãe por toda a vida, não é só até os 60, não é só até... Então assim, a obediência no sentido do respeito, de ouvir os conselhos e de ceder quando estiver errado, isso vale para toda a vida. Ouvimos Paulo pedir aos filhos que estavam adorando em congregações cristãs para obedecerem e honrar os seus pais no Senhor, isso é, em Cristo. Somos convidados a respeitar os filhos, considerando os discípulos de Cristo e incluí-los como participantes ativos na adoração. Isso torna a passagem fundamental para a paternidade e para o ministério às crianças. Ou seja, desde quando os filhos devem aprender a obedecer aos pais? Desde sempre. E os pais, desde quando eles devem aprender a não provocar a ira aos filhos? Desde sempre. Agora, o que é esse não provocar a ira? Meu filho ficou nervoso comigo, então eu tenho que deixar... Se eu disciplinei ele ficou nervoso, eu não devo mais disciplinar? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Não é para deixar o filho ou a filha fazer o que quiser. Esse não é o conselho de Paulo. Nunca foi, não é? Nunca foi esse conceito bíblico de disciplina, de obediência dos filhos, né? E Paulo fala, fazei tudo na igreja, por exemplo, com ordem e decência. Isso vale também para o lar, né? Como é que eu vou ter ordem em um ambiente com uma bagunça o tempo inteiro? Eu não vou ter ordem nisso aí. Então alguma coisa está errada se isso está acontecendo, né? Se você não consegue estabelecer o horário que seu filho vai estudar, seus filhos, suas filhas vão estudar, vão dormir, vão assistir, vão se divertir, vão fazer isso, aquilo. Então está havendo uma falha aí na educação dos pais, né? Problema, principalmente até uma determinada idade, geralmente o problema não são os filhos, são os pais que não têm ou não têm maturidade ou não têm o conhecimento adequado para disciplinar os filhos. E aí nós vemos aí crianças de 12 anos que fazem escândalo em avião porque a mãe não quer deixar usar o celular ou alguma coisa nesse sentido, né? Aliás, o uso do celular antes dos 12, 13 anos é uma grande porta aí para a indisciplina, né? Para os adultos já é difícil o uso do celular de forma disciplinada, imagina para uma criança com menos de 12 anos. Então você dar, por exemplo, um celular na mão de uma criança de 6, 7 anos é abrir a porta para a indisciplina, porque ela vai ter ali um hiperestímulo o tempo inteiro, principalmente se ela for assistir TikTok, algum programa cheio de iluminação, cheio de músicas agitadas, etc.
Isso é o caminho para a indisciplina. Aí depois você vai pedir para ela para obedecer, ela não vai obedecer, ela não vai ter disciplina, ela vai estar ativa o tempo inteiro. Então isso é um dos problemas, né? Então a criança, o adolescente e mesmo o adulto, ele deve saber que para tudo tem o tempo certo. Existe o tempo para você trabalhar, existe o tempo para você estudar, existe o tempo para você descansar, existe o tempo para passar com a família. Então, tudo nós devemos aprender a nos disciplinar. A ordem de Paulo para obedecer não é absoluta. Quando as ordens dos pais contrariam os reclamos de Cristo, então, embora seja doloroso esse pensamento, devem obedecer a Deus e deixar com Ele as consequências. Então, hoje, a maior dificuldade está nisso, em pais que tenham conhecimento bíblico adequado para dar ordens aos filhos dentro dos padrões bíblicos. Só que a maior dificuldade não está nos filhos necessariamente obedecerem aos pais e desobedecerem quando isso for contrário à palavra de Deus. Isso também ocorre, mas a maior dificuldade que nós temos nos dias, há muitos anos já, são pais que tenham a devida coragem para disciplinar seus filhos, para serem rígidos quando for necessário, dentro da palavra, obviamente, mas rigidez quando for necessário, né? Essa ideia de o falso conceito de amizade, que para ser amigo do meu filho eu tenho que deixar ele ou ela fazer tudo o que quiser. Isso é um grande problema na nossa sociedade, inclusive dentro das igrejas. Isso tem sido um grande problema, né? Uma dificuldade muito grande em se conseguir algum tipo de disciplina, algum tipo de reverência durante o culto, durante os eventos, simplesmente porque nós não temos pessoas habilitadas para esse tipo de coisa, né? Então acabam tendo filhos, não conseguem, não sabem como disciplinar. Isso tem sido um grande problema. E essas crianças crescem, se tornam jovens que não têm o domínio próprio para ouvir um culto, etc. E eles vão querer que tipo de culto? Um culto mais agitado, um culto com mais batida, com uma música cada vez mais agitada, um culto cada vez mais rápido. Você vê que nas igrejas adventistas raramente se fala em vigílias, por quê? Porque não se tem domínio próprio. Uma pessoa que está na igreja que não tem domínio próprio, ela não tem domínio para ouvir, ela não tem domínio para se sentar, ela fatalmente não participaria daquela pregação de Paulo, em que praticamente ele varou a noite, das várias pregações em que Jesus passava 2, 3 dias seguidos ali com as pessoas e as pessoas ouvindo a Cristo. Essas pessoas fatalmente não participariam desse grupo. Estariam naquele grupo que está sempre, o tempo inteiro reclamando. Eu não consigo, isso não gosto disso. Então, assim, está na igreja, mas não quer abandonar o velho homem, a velha pessoa, né? Então, ao invés de dizer, bom, isso acontecia na Bíblia, né? As pessoas ouviam Cristo por dias a fio, Paulo pregava por horas a fio. Então, eu devo incentivar isso na igreja, porque aí eu vou incentivar o domínio próprio, eu vou incentivar o avanço de forma mais ampla na compreensão das doutrinas, e nós vemos justamente o contrário, cultos cada vez mais rápidos, mensagens, pregações cada vez mais rápidas e sem conteúdo, JAs cada vez com menos frequência, cada vez mais rápido, programações cada vez mais focadas só em música e entretenimento. E aí, por quê? Porque as pessoas elas querem servir aparentemente a Cristo, mas não querem deixar de lado o velho homem, a velha mulher, a velha pessoa, né? Então, porque eu não quero, então não é bom que a igreja tenha. Esse muitas vezes é o pensamento que tem cercado as nossas igrejas, infelizmente, e aí nós temos uma dificuldade muito grande nisso, né? Então, nesse contexto, seria difícil você falar em um patrão que trate bem seu empregado, um pai que trate bem seu filho, um filho que seja obediente ao pai, uma mulher que respeite a hierarquia no lar em relação ao seu marido, um marido que trate a sua esposa como a sua própria carne, como a si mesmo. Então é muito difícil você adequar isso num ambiente em que as pessoas não têm domínio sequer para muitas vezes sentar e ouvir uma mensagem para poder refletir e viver segundo essa mensagem. Se não tem paciência para sentar e ouvir, possivelmente não vai ter paciência para sentar e ler a Bíblia, ler um livro, aprender mais a fundo, passar 1, 2 horas lendo um livro. Isso vai ser fora de cogitação para muitas pessoas. E isso é o resultado de uma indisciplina, né? E essa indisciplina, ela vai repercutir em todo o processo educativo, e não só no processo educativo, em todo o processo de convivência social. Então, veja, quando você tem uma boa estrutura familiar,
fatalmente você vai ter uma boa estrutura na igreja, você vai ter uma boa estrutura na sociedade e você vai conseguir fazer com que essas pessoas tenham disciplina no decorrer das coisas que elas vão fazer, né? Paulo completou sua exortação aos filhos citando o 5º mandamento, testemunhando o alto apreço que ele tinha pelos 10 mandamentos como fonte de orientação para os cristãos. Ele começou com a citação de seu pai e sua mãe, a interrompeu com um comentário editorial, que é o 1º mandamento com promessa, e então finalizou, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. O 5º mandamento testemunha que honrar os pais faz parte do projeto divino para que os seres humanos prosperem. O respeito pelos pais, embora imperfeitos, ajuda a promover a saúde e o bem-estar. E justamente pelos pais serem imperfeitos que ele fala, obedeçam no Senhor, ou seja, naquilo que o pai não estiver repercutindo a doutrina, o ensino e a admoestação do Senhor, e aí não tem por que obedecer nesse aspecto. Mas aí o filho tem que conhecer a doutrina. Se o filho não conhece a doutrina, como é que ele vai estabelecer? Nós vemos muitas vezes os filhos não obedecendo, simplesmente porque não querem, porque aprenderam de forma diferente na escola, porque viram os colegas fazerem alguma indisciplina, acharam legal. Muitas vezes porque os pais não sabem dar a devida orientação aos filhos. Então, uma série de fatores realmente que prejudica bastante. Então, por isso que é importante que a família tenha um bom conhecimento das Escrituras, para que cada um possa analisar quando está agindo conforme as Escrituras e quando não está. Conselhos aos pais. Compare Efésios 6:4 e Mateus, né? Agora nós vamos para Mateus 18, de 1 a 5. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerem como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Obviamente, Jesus está falando aqui da pureza da criança, muitas vezes, né? Assim, ela vai acreditar naquilo que os pais falam, naquilo que em quem ela confiar. Então, se ela tem uma boa disciplina, ela vai entender que a disciplina é necessária, vai confiar nos pais e vai procurar desenvolver isso. Se ela não tem esse tipo de discernimento, fatalmente ela não vai entender isso. Então, veja, a criança é fatalmente o resultado de nós adultos, né? Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino é o maior no reino dos céus, e qualquer que receber em meu nome um menino, tal como esse a mim me recebe. E é interessante que aqui nós temos um contexto em que Jesus ficava por horas, muitas vezes dias, falando, e as crianças iam até lá. Então, isso mostra também que havia lá, dentro do povo de Israel, o conceito da necessidade de ouvir. Eles dependiam muito de ouvir, até porque eles não tinham muitas vezes acesso aos livros, eram caros, né? Então eles dependiam muito de ouvir. Então esse conceito dos pais de ensinar os filhos a ouvir, quando estivesse falando algo a respeito de Deus. Marcos 18, 13 a 16. Traziam-lhe os meninos para que eles tocassem, mas os discípulos repreendiam os que eles traziam. É basicamente a mesma história, né? O mesmo conceito, né? Jesus, porém, vendo isso, indignou e disse, deixai vir a mim os meninos vir a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele, ou seja, de forma irrestrita, completa, acreditando que aquilo realmente possa transformar a sua vida. Agora nós vamos para Colossenses, porque nós já lemos Efésios 6, né? Nós vamos só reforçá-lo agora, que é, vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. E agora vamos para Colossenses 3, 21. O contexto aqui. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, ensinando e admoestando, advertindo uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graça a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Veja, o mesmo padrão. Maridos, amais vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Veja lá, aos senhores, não façam ameaças, maridos, não vos irriteis contra elas. Tratai bem. Vós, filhos, obedecei a tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis vossos filhos para que não percam o ânimo.
Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar a homens, mas na simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E esse é um conselho que vale para todos, né? Tudo que viermos a fazer, que seja de todo o coração, como ao Senhor e não como a homens, né? Siraque, um documento judeu disponível na época de Paulo, aconselhava os pais sobre o tratamento com os filhos. Aquele que ama seu filho irá castigá-lo com frequência. Mime uma criança, ela irá aterrorizá-lo. Brinque com ela e ela o entristecerá. Discipline o filho e torne o seu jugo pesado, para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. Então você vê que existe uma mistura de conceitos, né? Então, por exemplo, mime uma criança. É correto mimar uma criança? Evidentemente não, mas qual é o conceito de mimar, não é? Discipline seu filho e torne seu jugo pesado para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. Então, o disciplinar, sim, o que não necessariamente significa tornar o jugo dele pesado. É claro que se for uma criança indisciplinada, até que não foi bem aconselhada ali, até que ela adquira disciplina, vai haver ali o jugo dela vai ser pesado, porque ela vai ter que sair de um processo de total descontrole, falta de domínio próprio, para alcançar o domínio próprio. E quanto mais velho, quanto mais o tempo passa, mais difícil. Com a criança é muito mais fácil, né? Já vi muitas pessoas que não que iniciaram o curso na faculdade e muitas vezes nem sequer trabalhavam e não conseguiram prosseguir porque não tinham domínio próprio, não tinham condição, não tinham disciplina para sentar, sabe? Aquela coisa de sentar e ter um momento ali. Não aprenderam isso, não aprenderam a ouvir, ficar ali 1, 2 horas enquanto alguém fala. Então, como é que ela vai ficar 3 horas, 4 horas com o professor de faculdade falando matérias difíceis ali? Não vai conseguir, né? Não teve esse costume na escola, não foi bem orientado pelos pais, por aí afora, né? Não adquire essa disciplina. Pessoas que muitas vezes um concurso público não conseguem, muitas vezes se dedicaram ao concurso público primeiro porque é realmente muito difícil, mas muitos não conseguem porque não têm disciplina para sentar, estudar, se preparar, né? Pessoas que muitas vezes deixam de adquirir uma boa profissão porque vão fazer um curso, não conseguem se desempenhar bem, não têm o hábito de ler, não têm o costume, né? Pessoas que não conseguem se disciplinar na alimentação, por quê? Porque não exerceram esse domínio próprio, não é? Então, pessoas que não são disciplinadas no uso das vestimentas, não conseguem ter domínio próprio para estabelecer uma vestimenta adequada e colocar aquela vestimenta e não uma inadequada. Então veja, o domínio próprio é o foco do que Paulo está colocando aqui. Quando ele fala da obediência, o foco aqui é sempre, veja, o domínio próprio. Quem se domina vai sentar e estudar as Escrituras para saber o que vem do Senhor e o que não vem, quando os pais estão orientando e admoestando no Senhor e quando não. Quando o Senhor está agindo com o servo conforme aquilo que o Senhor permite e quando não. Quando o marido está amando a sua esposa como a si mesmo e agindo como uma pessoa que realmente reflete a Cristo no lar. Quando uma mulher realmente está ali respeitando e obedecendo como ao Senhor, e quando ela está se rebelando desnecessariamente porque ouviu aí um ideal que não tem a ver com o conceito bíblico no mundo secular. E assim sucessivamente. Então, tudo é uma questão de disciplina, de domínio próprio. Quando nós aprendemos a nos dominar, aí nós conseguimos. E quando nós temos aprendemos esse hábito desde crianças, então nós temos mais força para fazer isso quando somos mais velhos. Quando não conseguimos, fatalmente, isso vai trazer problemas. Então, tudo está focado no domínio. Então, você ensina a criança, quando ela cresce, ela vai ter muito mais condição de fazer isso. Mas, e quando você se converte a Deus, depois de adulto, depois de adolescente, e você já adquiriu maus hábitos, né? É muita oração, joelho no chão, jejum, né? Pedindo a Deus para que auxilie. E Deus capacita, Deus dá essa condição para nós. Ao contrário do que muitos falam hoje em dia, que só focam o aspecto da miserabilidade do ser humano, dos pecados do ser humano, das fraquezas do ser humano, a Bíblia não faz isso. A Bíblia não foca a fraqueza do ser humano. Ela foca o poder de Deus para transformar o ser humano.
independente da sua condição. Me converti ao Evangelho com 50 anos, adquiri uma série de maus hábitos, etc. Não eduquei bem meus filhos. Se você confiar em Deus, Ele pode te ajudar. O passado não vai mudar, obviamente, mas dali em diante você vai conseguir, pelo poder de Deus, ser um bom testemunho. Você vai conseguir mudar, vai ser um bom testemunho aos filhos, aos netos, etc., à sociedade. As pessoas vão perceber mudança em você, assim como elas vão perceber mudança em mim, desde que nós estejamos dispostos, ao invés de focarmos no nosso pecado, na nossa fraqueza, Não, nós vamos focar no poder de Deus para nos transformar. E é isso que vai nos fazer crescer. Se você foca em si, se você foca na sua fraqueza, obviamente você vai cair. Que o tempo inteiro você está focado na sua fraqueza, como se Deus estivesse sujeito à sua fraqueza, ou à minha fraqueza. Se eu focar na minha fraqueza, é óbvio que eu vou cair. Agora, se eu focar no poder de Deus para transformar, para me libertar da minha fraqueza, fatalmente eu vou conseguir vencer. Obviamente não vai ser fácil, mas também com o poder de Deus nada vai ser impossível. Então, quando ele fala para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele, ele está dizendo o seguinte: a forma como você educar os filhos, isso vai influenciar em como eles vão se comportar. Então existe um ciclo, que eles falam, que eu acho interessante. Gerações fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam gerações fracas. Gerações fracas criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam gerações fortes. Então, como conseguir manter uma geração forte em tempos fáceis? Se você olhar esse ciclo. Porque em tempos difíceis, ou a pessoa ela vai se adaptar, ou ela vai se tornar forte, ou ela não vai resistir. É simples assim. Mas e em tempos fáceis? E quando as facilidades tornam as pessoas frágeis? Então, realmente isso é um ponto. Como manter as gerações fortes em tempos fáceis? Então, esse é um ponto que nós devemos refletir. Como educar seu filho, sua filha? Então, qual é o critério? Você vai usar o critério do psicólogo, da psicóloga, que muitas vezes é contrário ao das escrituras, ou você vai usar o critério escriturístico? O que é ser disciplinado? Então, desde quando você vai educar e disciplinar seu filho, sua filha, para que aprenda a ouvir, aprenda a respeitar, aprenda a obedecer? Esse é o ponto que muitas vezes nós como pessoas temos falhado. Por quê? Porque temos às vezes dado ouvido mais aos conselhos dos psicólogos e psicopedagogos e pedagogas, etc. E não que isso não tenha validade, mas obviamente os cristãos, pela falta de conhecimento das escrituras, muitos conselhos contrários ao que a Bíblia diz estão se adentrando, e as famílias estão perdendo completamente o controle dos filhos. Os filhos com 12, 13 anos estão mandando na casa praticamente, e os pais não têm mais voz nenhuma para estabelecer o que o filho vai ouvir, o que o filho vai assistir, com quem o filho vai namorar, o que o filho ou a filha vai fazer. Não tem. Por quê? Porque não souberam dar a devida disciplina lá atrás. E aí o filho cresce, a filha cresce, onde foi que eu errei, Onde foi o que aconteceu, o que está acontecendo com meu filho, com minha filha? Levava na igreja, meu filho e minha filha se afastou do caminho, porque levar na igreja não é o suficiente, A igreja é só um pequeno período. Nós temos 7 dias, filha vai ficar quanto tempo aí? 5, 8 horas acordado conosco ali. Esse é o período que nós temos que ensinar a disciplina para os nossos filhos. Sentar, fazer com que tenha paciência para sentar, ouvir o que vai ser falado. Olha, isso é certo, isso é errado, isso você não pode fazer. Nós temos muitos problemas em igrejas, problemas assim que nós não tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás, nem pensávamos em ter. Eu lembro que quando eu entrei na igreja adventista, você mal, na hora do culto, você muitas vezes, dependendo do lugar que você ia, você mal ouvia um alfinete cair no chão. Vigílias em que as crianças participavam, e ficavam ali 3, 4 horas as crianças participando, até que muitas vezes elas sentiam sono, iam deitar, etc. Também tinha a participação lá específica para elas, tinha um momento que elas tinham, mas um outro ambiente, as pessoas eram mais disciplinadas, elas eram mais orientadas, E tudo isso foi se perdendo, Então, como é que você vai ter uma supremacia completa a Cristo se você não quer orientar, se você não quer mudar a sua forma de ser? Se eu não quero mudar a minha forma de ser, se eu não quero mudar a minha forma de educar meus filhos, mesmo quando eu percebo que está errado, que está causando problemas,
Quantos pedagogos, psicólogas que estão vendo o erro de terem abandonado os princípios tradicionais de educação, princípios importantes e bons, ao invés de retirar só aquilo que era efetivamente e objetivamente prejudicial, retiraram tudo, instituíram uma educação em que o filho faz o que quiser, em que o pai e a mãe no máximo falam, filho, não faz isso, etc. Né? Aquela fala mole em que o filho não tem nenhum efeito sobre o filho e sobre a filha, e aí cresce, e aí os pais perdem totalmente o controle sobre os filhos, aí entram em depressão, ficam com ansiedade, ou ficam num eterno fator de negação, né? Ao invés de reconhecer que educou de forma errada, né, não fiz nada errado, como que não fez nada errado? Muitas vezes faz uma série de coisas erradas, não dá ouvidos, né? Então, a questão, por exemplo, de o filho faz uma coisa errada, o que você vai fazer? Dependendo do erro que ele tiver ou ela tiver cometido, né? Você vai ali, vou usar o cantinho da disciplina, vou fazer com que reflita no que foi feito. Vou dizer, olha, se você não fizer tal coisa, se você não ficar em silêncio no momento que você tem que ouvir a pregação, você vai ficar aqui no cantinho da disciplina. Isso se acabou, né? Então, e muitas vezes pessoas de fora estão tendo um conceito muito melhor de educação do que os de dentro, porque os de dentro não se dão ao trabalho de sentar e examinar as escrituras, né? O que é um culto com ordem e com decência, né? O que é uma programação com ordem e com decência? O que é uma família com ordem e com decência no lar, né? Então, você vai fazer um culto na sua casa, você vai deixar seu filho, sua filha conversando o tempo inteiro, então por que você vai deixar isso na igreja, né? Então, isso são coisas que, assim, são tão óbvias, eram tão óbvias na época que eu entrei na igreja, que, assim, era impensável um filho ficar conversando quando o pai ou a mãe resolvesse fazer um culto no lar. Meu pai falou, agora não é hora de conversar, você vai ter o tempo inteiro depois do culto para conversar, agora não é horário para conversar. E a gente ia para a igreja e carregava isso, né? Eu entrei na igreja com praticamente 12 anos, mas assim, eu via crianças com 6, 7, 5 anos ali, em silêncio, e você muitas vezes via essa criança brincando, correndo para lá e para cá, mas os pais falavam, esse momento é o momento que você tem que ficar em silêncio. Isso era feito em casa. Aí quando chegava na igreja você não tinha problema. O pregador não tinha que ficar ali preocupado em focar ou continuar a focar o pensamento dele, porque tinha um monte de criança correndo para lá e para cá dentro da igreja, atrapalhando, né? Eu não sei qual é a ideia, né, que passa, né? E as crianças ali atrapalhando, fazendo bagunça, conversando para lá e para cá e se movimentando, e os pais achando que isso é normal, é simplesmente uma questão de entre aspas, gênio da criança, né? Eu não sei de onde que se tira esse tipo de ideia. E qual é a consequência disso para a igreja? Prejuízo total. As crianças lá do passado que começaram a ser educadas assim, hoje são adolescentes que não têm paciência para sentar e ouvir o evangelho. Você vê adolescentes de 13, 14, 15, 20 anos sentados na igreja, enquanto o pregador está falando, a pessoa está olhando o celular, está conversando com um colega do lado, com um amigo do lado, não presta atenção. E aí essas pessoas vão pegar cargo de liderança na igreja. Imagina como é que elas vão liderar a igreja, né? Eu já ouvi de líderes de igreja dizendo que não gosto de sentar para estudar a Bíblia porque acha maçante. Como é que você acha que esse líder ou essa líder de igreja vai liderar a igreja se ele acha a leitura e o estudo da palavra maçante, né? Então, ou seja, não tem o hábito. E isso se reflete o conhecimento doutrinário dessas pessoas. Você vê que essas pessoas não têm conhecimento doutrinário algum. Então, ou seja, se entrar uma música prejudicial na igreja, elas não sabem discernir. Se entrar uma doutrina contrária às escrituras, elas não sabem discernir. Por quê? Porque não tem o devido preparo. E isso interfere na minha família, na tua família, né? Se você quer que seus filhos obedeçam, você tem que procurar um local em que eles aprendam ali. Você tem filhos aí, criança, tem que procurar um local em que essas crianças vejam bons exemplos, né? Se você estiver num ambiente prejudicial, e se você faz isso na sua casa, você está num ambiente que é prejudicial nesse sentido, em que ele vê maus exemplos que não são devidamente cuidados, você tem que se preocupar bastante. Eu me preocupei bastante quando minhas filhas estavam nessa idade, né? Procurava ali fazer com que elas se sentassem, obedecessem, e mesmo assim, hoje existem coisas em que eu tenho ainda que pegar no pé para manter a disciplina delas. Então imagina como seria se eu deixasse cada uma fazer o que quisesse, o que bem entendesse, como estaria hoje em dia. Então, infelizmente, coisas que... hoje em dia a gente tem que falar que o azul é azul, que o verde é verde, porque
as pessoas têm uma grande dificuldade, né? Pegam os critérios de educação dos filhos segundo os critérios seculares e não conforme os critérios bíblicos e os conselhos de Ellen White a respeito, que ajudam bastante nesse sentido, né? O conselho de Paulo tem um tom bem diferente. Ele primeiro deu uma ordem negativa aos pais: não provoquem os filhos à ira, seguido de um tom positivo. Trata de criá-los na disciplina e administração do Senhor. Naquela época, os pais tinham total poder legal sobre os filhos, que eram como uma propriedade, né? Excedia até de um senhor sobre os escravos, né? No contexto de uma lealdade suprema a Cristo, Paulo convidou os pais a repensar o uso do poder. Então, ele está dizendo para os pais: olha, você tem um poder quase que ilimitado sobre os filhos. Como você vai usar esse poder? Agora, é óbvio que nesse contexto ele sabia que os filhos poderiam falar: ó, pai, tá vendo? Você não pode ter um poder limitado sobre mim. E aí o filho resolver também, o filho criar o seu próprio conceito de liberdade e de obediência. Então Paulo fala: ó, também, filhos, não é o fato de eu estar dizendo primeiro, tanto que primeiro ele aconselha os filhos para depois falar com os pais. Falou: ó, tudo que era válido lá no passado é válido hoje. Você tem que continuar honrando seus pais, obedecendo seus pais. Agora, os pais têm que tomar cuidado para não abusar desse direito, desse dever, na verdade, desse dever da educação dos filhos, conforme as Escrituras, né? Sejam agradáveis no lar, reprimam toda a palavra que despertaria um temperamento não santificado. Reprimam toda a palavra que despertaria um temperamento não santificado. Pais, não irritem seus filhos, é uma ordem divina. Nenhuma permissão é dada na palavra de Deus para a severidade ou opressão paternas, nem para a desobediência dos filhos. A lei de Deus na vida e no lar e no governo das nações flui de um coração de infinito amor. E aí, veja bem, o que é severidade e opressão paterna? Veja que é um termo amplo, é um termo vago. Você precisa de um contexto, né, para saber o que é isso. Um filho pode achar que o pai querer que ele fique em silêncio na hora do culto é severidade ou opressão. Isso não é, nunca foi, biblicamente. Então, veja, o conselho deve ser analisado à luz da Bíblia, não o contrário, né? Então, e aí, da mesma forma, os pais podem achar que desobediência, aquilo que se o filho não, se o pai ou a mãe dá um conselho que não está de acordo com as Escrituras, e o filho não obedece, ó, você está sendo desobediência. Então, nós devemos fugir desses dois aspectos. Qual é a única forma de saber? É a Bíblia, é as Escrituras, né? O que é ser severo? Ser severo é você estabelecer: ó, você não vai em tal lugar. Isso é severidade e opressão paterna? É esse o conselho que ela está dando? Um pai não pode dizer para o filho: ó, você não vai em tal lugar, não vou permitir isso, não é bom para você. É óbvio que ela não está falando isso. Então veja que da forma como está aqui, fora do contexto, não tem como eu determinar isso se não for bem adequado de acordo com as Escrituras. Então, por isso a importância de interpretar segundo as Escrituras. Com certeza essa parte da lição vai ser usada por muita gente de modo a dar maus conselhos, a dizer para os pais que se o filho pede para ir em algum lugar, o pai tem que deixar, e coisas nesse sentido. Por quê? Porque não sabe analisar o texto à luz das Escrituras. Não é isso que o texto está dizendo, e nem poderia dizer isso, obviamente, né? Se o pai vê que aquilo é prejudicial ao filho, obviamente que o pai e a mãe, os pais, né, tem que negar, né? Então, olha, essa semana eu não quero ir para a escola. Como assim não quer ir para a escola? Você vai para a escola sim, né? Isso não é severidade e opressão no sentido negativo das coisas, né? Então, ainda que o filho possa entender, o filho pode entender que, eu quero ficar o mês inteiro sem ir na escola, e aí? Como é que faz? O pai vai fazer o quê? Vai deixar? Obviamente não. Então, veja que tudo tem que ser analisado à luz das Escrituras, né? E se você quer realmente disciplinar seus filhos, e se os filhos realmente querem obedecer aos pais, pais e filhos têm que começar aí se sentar, examinar mais as Escrituras para saber qual a vontade de Deus, né? Porque senão você vai pegar aí os modelos seculares de educação, de pedagogia, de filosofia, de psicologia, você com certeza vai ter muitos problemas. Então você tem que saber aí, para você poder, quando você analisar fizer uma análise do aspecto pedagógico, psicológico, filosófico, você saber usar aquilo que seja benéfico, sem prejudicar aquilo que está estabelecido nas Escrituras, né? Escravidão no tempo de Paulo. Como você resumiria os conselhos bíblicos aos escravos e aos senhores de escravos? É surpreendente ouvir Paulo se dirigir aos senhores de escravos e escravos cristãos,
imaginá-los sentados juntos nas igrejas lares de Éfeso. A escravidão no mundo greco-romano poderia diferir da versão posterior do Novo Testamento em aspectos significativos. Não estava focado em um único grupo étnico. Escravos urbanos e domésticos tinham às vezes oportunidades de educação e podiam trabalhar como arquitetos, médicos, filósofos. Em alguns casos, escravos domésticos ganhavam liberdade após um período limitado de serviço, embora isso não ocorresse com a maioria deles. Na tentativa de reconhecer tais diferenças, uma série de versões bíblicas recentes traduz o termo doulos, termo grego doulos, escravos em Efésios como servo. No entanto, essas opções não eram praticadas de forma igual, pois os escravos em áreas rurais regularmente experimentavam trabalho árduo. Não importava onde os escravos servissem, eles estavam sujeitos ao poder quase ilimitado do Senhor, de quem eram propriedade, bem como de sua família. O clamor do ex-escravo Públio Ciro é assustador, é lindo morrer ao invés de ser humilhado como escravo. Dada a grande variação dessas realidades, é preferível a tradução de doulos como escravo, especialmente porque esses escravos viviam sob a ameaça dos senhores. Paulo não abordou a escravidão como um reformulador social, mas como um pastor que aconselha os crentes quanto à maneira de lidar com as realidades e lançou uma nova visão centrada na transformação do crente individual, que mais tarde teria implicações mais amplas para a sociedade. Sua visão não era para a alforria de escravos no Império Romano, mas algo além da alforria legal, ou seja, a criação de uma nova comunhão entre irmãos, com base na adoção como filhos de Deus. A revolução social deveria ocorrer na igreja e na família. Então veja, existem dois pontos aqui. O primeiro realmente essas pessoas muitas vezes eram escravos mesmo, não eram servos por vontade própria, né? No entanto, Paulo está falando para que eles sejam tratados pelos seus senhores não como escravos, mas como servos, pessoas a quem deve se haver o respeito, a quem deve haver a compaixão. Se você olhar lá na Torá, o princípio era basicamente o mesmo, né? Então, você não ia tratar mal uma pessoa porque ela era um escravo, um servo seu, né? Então, esse é o conceito que Paulo está trazendo e Paulo está ampliando esse conceito, né? Então, a todos os que participam de alguma forma de hierarquia, Paulo está falando, aquele que está no ponto mais alto da hierarquia deve saber como age, porque Deus está olhando para todos, inclusive aqueles que estão no ponto mais alto da hierarquia. E aqueles que estão no ponto mais baixo da hierarquia não devem usar isso como um fator de rebeldia, pelo contrário, devem sim obedecer, mas no Senhor. Então, esse é o ponto de equilíbrio que Paulo está buscando. Veja que Paulo nós não devemos olhar com o método histórico crítico. Eu vou usar o contexto para anular o texto. Não, o texto está sendo muito evidente e efetivo no conselho dos maridos em relação às mulheres, mulheres em relação aos maridos, filhos e filhas em relação aos pais e mães, e senhores, patrões em relação aos escravos, servos, empregados. Então, o conselho é muito evidente. Eu não posso simplesmente pegar o contexto social da época e anular o texto. Agora, com o contexto social da época, isso me ajuda a entender mais amplamente o conceito da Bíblia. Então, eu uso o contexto como um servo da Bíblia. Então, vamos lá. Efésios 6, 5 a 9 nós já lemos. Agora nós vamos para Colossenses 3, 22 a 4, 1. Sabendo que recebereis do Senhor galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então ele fala, sendo servo, sendo livre, sendo senhor, sendo pai, sendo mãe, sendo marido, mulher. Se você fizer o erro, Deus não faz acepção de pessoas, então Deus vai te punir, né? Deus está de olho em você, e isso pode causar a sua perdição, sendo você filho, sendo você pai, sendo marido, sendo esposa, sendo o que for, né? Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor nos céus. Então ele fala, o Senhor, como é que o Senhor que está no céu te trata? Como é que o seu Senhor te trata? Ele não quer o seu bem, ele não quer a sua melhora, ele não quer o seu desenvolvimento, o seu bom desempenho. Então, você tem que fazer a mesma coisa com aqueles que são seus servos, né? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, 20 a 24.
E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor lhe chamou. É o que ordena as igrejas. Foi chamado sendo circuncidado? Fique circuncidado, até porque não tem como descircuncidar, né? Chamado incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. Isso aqui é muito, na minha visão, mal utilizado pelas pessoas, né? Que acham assim, você foi chamado numa igreja lá que está pregando o erro, fique nessa vocação, não saia do erro. Não, não é isso que ele está falando. É claro que você pode ficar ali para alertar as pessoas do erro, mas não significa ficar no erro, né? Você pode até ficar ali para ajudar as pessoas a saírem do erro. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também é o que é chamado sendo livre, servo de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Então veja, ele fala servo, mas não vos façais servos. Então é evidente que ele está falando assim, você pode ser um servo no sentido assim, de que, olha, você vai trabalhar para ele, se dedicar, mas você não vai se fazer servo dos homens no sentido assim, você não vai obedecer em tudo. Então, você não vai ser um escravo no sentido que as pessoas imaginam a ponto de você abrir mão da sua crença em Deus. Naquilo que ele falar contra Deus, você não vai obedecer. Então, é muito mais, a visão aqui de Paulo, do doulos, é muito mais no sentido de servos do que de escravos, efetivamente, né? Então, ele sabe que ele estava lidando com escravos, mas ele está dizendo, essas pessoas não se devem colocar como escravos, no sentido de obedecer a tudo irrestritamente, mas como servos que têm o direito de se rebelar naquilo que for contra as ordens de Deus. 1 Timóteo 6, de 1 a 2. E 2, né? Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem aos seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com essas palavras, são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins suspeitas. Então veja, o que ele está dizendo aqui é justamente que, olha, você é um servo de alguém, de um senhor que não é cristão, que não está debaixo, ou seja, você vai se rebelar contra ele e arriscar prejudicar você a todos os outros, você vai buscar ser um bom testemunho para chamá-lo para Cristo, né? E aí, nós como igreja vamos buscar ajudá-lo também naquilo que for possível, mas Paulo não tinha autoridade para tirar aquela pessoa muitas vezes das mãos de um senhor que não fosse cristão. E ele fala, os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos. Então ele fala, ou seja, porque Paulo também estava trabalhando com esses senhores para que eles realmente se convertessem a Deus. E aí Paulo fala assim, qualquer um que fala no sentido de desobediência, que fala no sentido de uma rebeldia, que fala no sentido de falta de domínio, ele fala assim, olha, isso não é o que... Isso é uma pessoa que está delirando em questões e contendas de palavras. Ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais, que seria o quê? Uma falsa piedade, não é? Então é isso que Paulo está falando. Então, nós temos aqui a ideia de que Paulo está dizendo, de um padrão que Paulo está estabelecendo. Olha, nós temos que fazer as coisas de modo ordenado, de modo cuidadoso, de modo planejado. Não vamos sair por aí botando tudo a perder aquilo que nós estamos conseguindo, né? E esse é o conselho para Paulo a esses servos. Inclusive, esses servos tiveram a oportunidade de ouvir. Se eles tiveram a oportunidade de ouvir, é porque eles tinham algum tipo de condição para ouvir ali, de aprender do Evangelho, né? Então Paulo está falando assim, não é você saindo por aí contra tudo e contra todos que você vai resolver a sua situação. Ele fala, por mais que seja difícil, né? E Paulo não está aqui negando, e nós estamos aqui ouvindo a palavra de uma pessoa que era constantemente perseguida. Ele não estava falando da boca para fora, ele fala, eu sei o que vocês passam, eu sei o que é ser perseguido, eu sei o que é ser privado de direitos. Escravos de Cristo. Nas instruções aos escravos cristãos, o que foi requerido deles? Paulo pediu aos escravos que obedecessem aos seus senhores, oferecendo serviço sincero e excelente. O que é notável é a repetida referência a uma grande substituição que ele lhes pede que façam. Eles não deviam colocar o seu Senhor no lugar de Cristo.
oferecendo a ele a lealdade que pertence apenas a Cristo. Em vez disso, no compromisso e na lealdade que motivam o serviço sincero e excelente, deviam colocar Cristo, o Senhor, no lugar do seu Senhor. Ao incentivar essa substituição essencial, Paulo ofereceu uma nova compreensão cristã do relacionamento senhor-escravo. O que Paulo estava dizendo aqui era o quê? Naquilo que o seu Senhor está falando conforme a palavra de Deus, obedeça como você obedece a Cristo. Porque se o seu Senhor está falando aquilo que é de acordo com a palavra, então você tem mais do que obedecer mesmo, conforme a palavra. Agora, naquilo que ele estiver fazendo com que você faça o contrário da palavra, você não tem que obedecer, nem o filho ao pai, nem a mulher ao marido, nem o marido à mulher, nem os filhos aos pais, nem os servos aos senhores, mas naquilo que for de acordo, sim. E mesmo que ainda haja problemas no seu serviço ao seu Senhor, enquanto nós não tivermos condição de te libertar, você não tiver condição de ser liberto, faça o melhor que você puder, para que você seja bem visto pelo seu Senhor, para que você não acumule para você problemas, né? Os senhores foram diminuídos por Paulo como senhores aqui na terra, apontando para o Senhor real e celestial. Eles deviam servir com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Paulo apontou essa substituição de forma mais clara ao afirmar que os escravos deviam oferecer serviço genuíno como escravos, não de seus senhores, não apenas de seus senhores. Ele não está falando não de seus senhores. Paulo reconhece que eles são escravos dos seus senhores, sim, mas ele diz, olha, mas vocês são principalmente servos de Cristo, e é principalmente a Ele que vocês devem focar no momento que vocês obedecerem ao Senhor, como a Cristo. Na realização de suas tarefas, deviam fazer de coração a vontade de Deus e incentivou a realização de serviços positivamente motivados para o Senhor e não para as pessoas. Por seu serviço sincero por Cristo, os escravos podiam esperar a recompensa na volta do Senhor. Uma ideia especialmente atraente para pessoas presas nessa instituição horrível. Um escravo pode se sentir desvalorizado ou algo pior por um senhor terreno. O escravo crente, porém, tem um senhor que está atento. Então, é óbvio que esse conselho não era fácil de ser seguido para um escravo que estivesse passando problemas com os seus senhores ali. Mas o que Paulo está dizendo, olha, foque na sua vida celestial. Por mais que essa vida seja ruim, né, foque na vida celestial, porque a desesperança não ia trazer nenhum benefício para aquele escravo. Pelo contrário, a tendência seria ele apanhar cada vez mais, etc. Né? Então, Paulo está falando, olha, nós estamos passando por um período de transformação, né? Estamos pregando o Evangelho. Paulo não tinha autoridade para libertá-los ali, né? E dentro do possível ele estava buscando que esses servos tivessem a oportunidade de, fazendo o seu melhor, alcançarem bons postos, né, na sociedade e até conseguirem a sua liberdade. Então Paulo fala, você quer a sua liberdade? Então vamos batalhar por ela, mas enquanto isso não perca a esperança em Cristo, porque ali, sem esperança, por mais que ele crescesse, ele perderia a sua salvação em Cristo Jesus, né? Senhores que são escravos. Nas últimas palavras de Paulo aos escravos, seja servo, seja livre, a palavra livre refere-se aos senhores. Paulo imaginou escravos e senhores em pé de igualdade diante de Cristo no juízo. Imagine que você fosse um cristão senhor de escravos e ouvisse a leitura da carta aos Efésios. Como reagiria esse conselho dado na presença de seus escravos? Obviamente, um senhor que realmente estivesse se convertendo e usar o seu senhorio ali para tratar bem os escravos, e se for o caso até comprar escravos que estivessem sendo maltratados, para que esses escravos pudessem ali ter uma vida mais digna trabalhando para eles, né? Paulo exortou com firmeza os senhores, mostrando o contraste entre senhores, grego hoi kurió, traduzido como mestres, que tinham o hábito de ameaçar os escravos, e o senhor, ho kurios, Cristo, em quem não há parcialidade. Paulo pediu aos senhores, façam o mesmo com os servos. Os escravos, o que era surpreendente no contexto do primeiro século. Paulo pediu aos senhores, façam o mesmo com os servos, ou seja, com os escravos, né? O que era surpreendente no contexto do primeiro século. Os senhores deviam agir com boa vontade por causa de sua lealdade a Cristo, correspondendo ao que Paulo pediu aos escravos. Paulo exortou os senhores a parar de ameaçar os escravos, uma prática comum em que os senhores administravam várias punições, incluindo espancamento, abuso sexual, venda do escravo, que era separado da família, trabalho extremo, fome, algemas e por aí afora, né? Então, obviamente, ele está falando, Senhor, como é que o seu Senhor lá no céu te trata? Então, como é que você vai tratar o seu servo? Basicamente isso, né? Paulo baseou suas ordens em duas motivações. Eles e seus escravos eram escravos de um único Senhor. O Senhor Celestial julga tudo sem parcialidade.
O Senhor, uma vez que o próprio Senhor tratava os escravos em pé de igualdade com os outros, eles também deviam fazer assim. A linguagem de Paulo animou os escravos, desanimou alguns senhores, obviamente, mas aí entra a questão, aquele senhor que realmente quisesse ser transformado, ia falar, não, eu estou errado, eu vou mudar. Aquele senhor que não quisesse ser transformado, eu não consigo, isso dá muito trabalho, isso é muito ruim para mim, é prejudicial, e inventar 200 desculpas para não mudar, né? O respeito de Paulo pelos filhos, estudo adicional de sexta-feira. O respeito de Paulo pelos filhos como companheiros de fé aumenta a nossa preocupação com a forma como as crianças são tratadas hoje. Sua palavra aos pais nos convida a considerar as responsabilidades deles, a aplicar o conselho do apóstolo aos escravos, especialmente seus conselhos aos senhores de escravos, é mais desafiador, uma vez que o ambiente social está distante para muitos de nós, e porque sabemos que a escravidão, de qualquer forma, é uma grande maldade. Ainda assim, visto que essas palavras são inspiradas, devemos refletir sobre como aplicá-las no presente. Como os Efésios no primeiro século, temos o privilégio e a responsabilidade de aplicar os valores do Evangelho aos relacionamentos. As perguntas para consideração foram projetadas para fomentar essa tarefa. O que significa dizer que o amor pelas crianças é identificado como evidência de um povo preparado para o Senhor? Isso vai depender muito do conceito de amor da pessoa. Há pessoas que acham que amar uma criança é fechar os olhos para tudo de errado que ela estiver fazendo, por mais que ela seja mimada, teimosa, desobediente. Mas está tudo bem, é o jeito dela. Isso não é amar. Esse não é o conceito bíblico de amar. Então já começa por aí. Qual é a nossa responsabilidade em estender o cuidado de Cristo às crianças que sofreram a violência, abuso sexual e desonra? Nossa responsabilidade é imensa, porque isso vai causar marcas que vão ficar pelo resto da vida, e aí nós temos que garantir que essa criança tenha um bom desenvolvimento, que fazer o possível para que ela não crie revoltas em sua mente, para que ela encontre no cristianismo um apoio, um abrigo para a transformação, dizer a ela que ela também, em Cristo, pelo poder de Deus, ela pode ser transformada, todo o ódio que ela sentir, todo o rancor, toda a amargura, vai gradativamente sair dela, ela vai conseguir ter uma vida digna, né? E que ela não pode usar isso para se rebelar contra tudo e contra todos e para nunca fazer nada da forma correta. Quais as responsabilidades da igreja quanto a cuidar das crianças e protegê-las? Que sistemas e procedimentos precisam estar em vigor para que isso aconteça? Primeiro, o procedimento pautado nas Escrituras, né? Segundo, procedimento que é o cientificismo, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu lembro de uma vez uma mulher que foi na igreja, que primeiro ela falou, não pode bater. Tá. Vai falar, você não pode pôr de castigo. Não pode, quer dizer, não pode pôr no cantinho da disciplina, nada. Contrário, inclusive, ao que outros estudiosos falam, né? Aí depois, você não pode falar com rigidez com seu filho. Pode fazer o quê, então? No fim das contas, descobri que essa pessoa, os dois filhos estavam afastados da igreja, e não só afastados, mas em plena rebeldia contra os princípios da fé. Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Pessoas que muitas vezes não tiveram sucesso algum na educação dos filhos, não reconhecem isso, não enxergam isso e querem impor para as pessoas, muitas vezes, um método falido de educação. Então, qual é o procedimento? O procedimento, primeiramente, é o bíblico. Como é que Deus tratava os filhos que desobedeciam aos pais, que desonravam os pais? Então, esse é o princípio claro e efetivo ali, né? Como é que a Bíblia diz que o domínio próprio é um dos dons do Espírito Santo, mas o domínio próprio não é dado às crianças, o amor não é dado às crianças, os dons de Deus, eles não são dados às crianças, as crianças ficam à total mercê do inimigo, elas não têm o poder de Deus na vida delas. Então, tudo isso nos ajuda a entender como as crianças devem ser tratadas, não é? E como os filhos devem ser tratados, né? Ao contrário do que nós vemos, a lição não foi focada nos pais, pelo contrário. A palavra de Paulo, ela foi focada nos filhos, primeiro, para que os filhos não usassem aquilo que Paulo fosse falar aos pais como uma justificativa para uma desobediência, para depois ele focar nos pais. O conselho de Paulo aos escravos e senhores em Efésios é aplicado ao relacionamento entre empregados e empregadores. Isso é apropriado? Que perigos há em se fazer isso? Bom,
Empregados e empregadores, eles têm uma relação voluntária, né? Entre escravos e senhores naquela época, muitas vezes a relação não era voluntária, né? No sentido do escravo ficar ali porque quer. Por outro lado, existem princípios ali, obviamente, que servem para, principalmente num mundo em que nossa legislação trabalhista, ela, dependendo da circunstância, ela faz com que uma empresa venha a abrir falência por um probleminha que tiver ali, né? Por outro lado, nós sabemos que existem os dois lados. Existem empresas que exploram os seus empregados e, obviamente, existem empregados que, sabendo das brechas legais, eles também vão lá e tentam levar vantagem em cima das empresas. Então, as duas coisas são erradas, né? Agora, existem vários princípios que Paulo coloca ali, né? O senhor em relação ao empregador, eles têm um poder muito parecido, porque assim, nós vamos trabalhar, você vai para o seu emprego ali, você vai todo dia trabalhar, levantar cedo de madrugada, porque você está ali, ai que vontade de trabalhar. Não, você trabalha porque você precisa, né? E o empregador também muitas vezes sabe da sua necessidade e pode usar isso contra você. E é esse conselho de Paulo vale para o empregador. Olha, ele é seu empregado, mas não é por causa disso que você tem que ficar ameaçando ele, prejudicando a vida dele. E você empregado, principalmente se você é empregado, se você está sendo pago por isso, faça bem o seu trabalho, se desempenhe bem, né? Então, tem muita coisa ali que, obviamente, é aplicado para os nossos dias. Paulo, obviamente, no contexto de Efésios, ele estava ali num contexto em que ele não podia libertar os escravos, né? Então, ele estava dando o conselho para aqueles escravos cujo senhor não fosse convertido, para aquele cujo senhor fosse ou estivesse no processo de conversão. Esses são os conselhos que Paulo estava dando, né? Então, é apropriado? Sim, é apropriado, desde que eu entenda que existem diferenças na relação entre escravo e senhor, e empregado e empregador, né? A escravidão ainda atinge mais de 40 milhões de pessoas no mundo. Nossos líderes espirituais do passado estavam comprometidos com a abolição da escravidão. Qual é a nossa responsabilidade para com os filhos de Deus escravizados, considerando, por exemplo, esse trecho do hino cristão? Correntes ele quebrará, pois o escravo é nosso irmão, e em seu nome toda a opressão cessará. Holy Night, música em domínio público, né? Então, qual é a nossa condição? A nossa condição é orientar as pessoas para que elas possam entender que as pessoas não são meras propriedades. Por outro lado, nós temos sempre analisar os dois lados da moeda, né? Nós temos na nossa legislação, por exemplo, um grande incentivo aos maus pagadores, né? As pessoas que vão lá, fazem compra, não pagam, o que acontece com elas? Absolutamente nada. Elas não têm nenhuma obrigação de trabalhar para pagar aquilo que elas estão devendo, né? Muitas vezes não se acha nada oficial no nome delas, então é um grande incentivo ao mau pagamento. Consequentemente os juros vão lá para cima, porque não existe nenhuma eficácia, muitas vezes, na cobrança dos maus devedores, e os bons pagadores, aqueles que realmente têm compromisso, por motivo A, B, C, D, eles acabam aí sofrendo com juros altos, com dificuldade de crédito e por aí afora. Então, existem os dois lados da moeda. Então, por isso que o conselho de Paulo e o conselho bíblico é os dois, né? Então, existe aquela pessoa que busca fazer a coisa certa e existe aquela pessoa que muitas vezes, em 5 anos vai caducar a dívida mesmo, então vai comprar um monte de coisa, deixa de pagar, e aí quem paga por isso? Os bons pagadores, porque a empresa vai ter que, no contrário, a empresa vai quebrar, né? A empresa vai ter que dar um jeito de compensar isso, cobrando daqueles que pagam adequadamente. Então, existem os dois lados da moeda. Por não existir nenhuma obrigação de um serviço da pessoa que está devendo, não existe nenhuma punição efetiva nesse sentido também. Existe um grande problema. Acaba que a sociedade hoje trabalha demais, paga imposto demais e não tem isso devidamente recompensado, porque existe essa ideia de sempre se privilegiar o que erra. O que erra na igreja acaba ficando impune, o que erra na sociedade, muitas vezes, erros graves, acaba ficando impune na prática, né? O mal devedor acaba ficando impune na prática, e aí as coisas vão se prejudicando aí, porque o conceito de amor, o conceito de perdão foram totalmente deturpados, né? Perdoar não significa que a pessoa ela deva ficar isenta da responsabilidade pelo que ela fez, né? Então, existe uma série de problemas aí e isso tem atrapalhado demais, né? A disciplina cristã,
as pessoas cada vez mais focadas em música, porque não tem disciplina para sentar, ler a Bíblia, estudar, e aí elas ficam à margem dos ensinos que estão aí no YouTube, na internet aí. A pessoa fala o que quiser, fala o que dá na telha, não tem muitas vezes uma compreensão adequada das Escrituras, isso acaba prejudicando. Aí dão ouvidos ao que um político, ao que um educador vai lá na frente da igreja, que muitas vezes não usa a Bíblia, ou usa mal utilizado, dá conselhos ruins e acaba prejudicando toda uma cadeia de ensinamentos bíblicos, né? Então, isso causa irreverência, isso causa prejuízos danosos para nós, né? E nós temos muitos problemas, né? Com deixa eu só colocar aqui só para nós finalizarmos aqui. centroite.org. Vou ler aqui para vocês. Reverência na igreja. Centroite. Os pais devem ser representantes de Deus. Cada família na vida doméstica deve ser uma igreja. Belo símbolo da igreja de Deus no céu. Reconhecer seus pais sua responsabilidade para com os filhos e sob nenhuma circunstância ralhariam e se irritariam com eles. Então, esse é o ponto. Você não falar, e é óbvio, é muito mais difícil fazer, mas isso nós devemos buscar, ralhariam e se irritariam com eles, né? É lógico que essa irritação aqui, ela não está falando daquele descontentamento com a desobediência, né? Então, não é essa espécie de educação que qualquer criança deve ter. Muitas crianças têm aprendido a censurar, a irritar-se, a xingar, a serem impetuosas, porque em casa assim lhes foi permitido ser. Vou ler de novo. Muitas crianças têm aprendido a censurar, irritar-se, xingar, serem impetuosas, porque em casa assim lhes foi permitido ser. Os pais devem considerar que estão em lugar de Deus, para com os filhos assim incentivar todo o princípio correto e reprimir todo o mau pensamento. Carta 104, 1897. Se as qualidades morais dos filhos forem negligenciadas pelos pais e professores, eles certamente serão pervertidos. Review and Herald, 30 de março de 1897. Orientação da criança. As passagens indicam os outros livros onde as mesmas se repetem. A reverência é uma graça que deve ser cuidadosamente alimentada. Toda criança deve ser ensinada a mostrar a verdadeira reverência para com Deus. Profetas e Reis, página 236. O Senhor deseja que compreendamos que devemos colocar nossos filhos na relação correta para com o mundo, a igreja e a família. O primeiro ponto a ser considerado é a sua relação para com a família. Ensinemos-lhes a serem corteses uns para com os outros e corteses para com Deus. O que quereis dizer, podeis indagar, ao dizer que devemos ensinar a serem polidos para com Deus? Quero dizer que devem ser ensinados a reverenciar ao nosso Pai Celestial e a apreciar o grande sacrifício, infinito sacrifício que Deus fez em nosso favor. Pais e filhos devem manter tão íntima relação para com Deus que os anjos celestes possam comunicar-se com eles. Esses mensageiros são impedidos de entrar em muitos lares em que são comuns a iniquidade e a indelicadeza para com Deus. Peguemos a sua palavra e Espírito do céu e tragamos para a nossa vida. Os pais devem interessar seus filhos no conhecimento variado que se encontra nas páginas sagradas. Mas, se quiserem interessar seus filhos na palavra de Deus, deverão eles próprios estar interessados na mesma forma. Então, qual é o motivo de muitos filhos não se interessarem na palavra? Porque os próprios pais, muitas vezes, não demonstram esse interesse adequadamente. Devem estar familiarizados com seus ensinos, conforme Deus ordenou a Israel. Falar a tal respeito, assentado em casa, andando no caminho, deitando, levantando. Então, se uma pessoa não tem paciência para ouvir a palavra de Deus, significa que é o quê? Ela não tem ouvido isso quando ela está sentada em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Então, ela não tem esse costume. Né? Simples assim. Né? Aqueles que desejam que seus filhos amem e reverenciem a Deus devem falar de sua bondade, majestade, poder, conforme se acham revelados em sua palavra e nas obras da criação. Mostra a criança a verdadeira reverência se revela pela obediência. Mostra às crianças que a verdadeira reverência se revela pela obediência. Deus nada ordenou que não seja essencial, e não há outro modo tão agradável a Ele para manifestar a reverência. Fossem as crianças educadas e preparadas na vida no lar para serem gratas ao doador, e veríamos em nossa família um elemento de graça celestial.
Ver-se-ia alegria na vida do lar, e saindo desses lares, o jovem levaria consigo um espírito de respeito e reverência para a escola e para a igreja. Fossem as crianças educadas e preparadas na vida do lar, para serem gratos ao doador de todas as boas coisas, veríamos em nossa família o elemento da graça celestial. E qual seria esse elemento? Ver-se-ia alegria na vida do lar, saindo desses lares, o jovem levaria consigo um espírito de respeito e reverência para a escola e a igreja. Haveria frequência no santuário em que Deus se encontra com seu povo, reverência a todas as ordenanças de seu culto, sendo tributados grato louvor e ações de graça para todos os dons de sua providência. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. As crianças devem ser ensinadas que suas faculdades lhe foram dadas para a honra e glória de Deus. Para tal fim, devem aprender a lição da obediência, pois unicamente por meio da vida de obediência voluntária podem elas prestar a Deus o serviço que Ele requer. Antes que a criança tenha idade suficiente para raciocinar, pode ser ensinada a obedecer. Antes que a criança tenha idade suficiente para raciocinar, já pode ser ensinada a obedecer. Mediante esforço moderado e persistente, deve-se estabelecer esse hábito. Mostra a criança que aqui já falou, né? A mãe rainha do lar e os filhos são os seus súditos. Deve governar a casa sabiamente, na dignidade da sua maternidade. Dizei aos filhos exatamente o que exigis deles. Então compreendam eles que vossa palavra deve ser obedecida. Assim estáis a ensiná-los a respeitar os mandamentos de Deus, que declara: farei isso ou não farás. E assim finalizamos. Poucos pais começam devidamente cedo a ensinar seus filhos a obedecer. Poucos começam a ensinar seus filhos a obedecer. Consente-se usualmente, e atualmente não é nem usualmente, né? Assim, uma frequência impressionante. Né? Consente-se usualmente que a criança tome aos pais a dianteira. E isso assim, tem acontecido demais. Isso assim, você vai ver isso em muitos lugares. Consente-se usualmente que a criança tome aos pais a dianteira aos 2 ou 3 anos. Se você nunca viu isso, você vai ver. 2 ou 3 anos a criança já manda nos pais. Deixando aqueles de discipliná-la por julgarem que seja muito nova para aprender a obedecer. Mas em todo... E a desculpa é assim, é o jeito dela, é o jeito dele, né? Mas em todo esse tempo, o eu está se tornando forte no pequeno ser. E cada dia torna mais difícil a tarefa dos pais de conseguir o domínio. Em muito tenra idade, as crianças podem compreender o que lhes é dito clara e simplesmente. Mediante uma direção bondosa e cuidadosa, pode ser ensinados a obedecer. Nunca se lhes deve permitir mostrar desrespeito para com os pais. E, obviamente, nem com os pais, nem com ninguém, né? Nunca se deve permitir que a obstinação passe sem ser reprimida. Nunca se deve permitir que a obstinação passe sem ser reprimida. O futuro bem-estar requer disciplina bondosa e amável, mas firme. Bondosa e amável, mas firme. Os pais prudentes não dirão aos seus filhos: sigam o que quiserem, vão onde quiserem, façam o que quiserem. Antes dirão: ouvi a instrução do Senhor, deve fazer as regras e regulamentos sábios e pôr em execução, a fim de que a beleza da vida doméstica não se perverta. Espero que tenha sido útil, espero que realmente a nossa suprema lealdade seja a Cristo, em que, em virtude disso, nosso lar tenha o domínio próprio, começando por nós, passando para os nossos filhos. A partir daí, tenhamos uma igreja reverente, tenhamos um ambiente reverente, tratemos bem aqueles que estiverem sob nossa autoridade no trabalho, na igreja, em qualquer coisa que fizermos, e nós que estivermos sob a autoridade de alguém, no Senhor, naquilo que foi de acordo com o Senhor, que nós não sejamos rebeldes, que Deus nos abençoe, que possamos realmente ter Cristo como nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos tem concedido, livre-nos de todos os males, nos abençoe para os nossos afazeres, imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, até o próximo estudo, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar o Evangelho. Amém.